Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fernanda Gondim e você está no Espiritismo Fácil. Hoje vamos seguir com o nosso estudo online da doutrina espírita. Entramos num tema interessantíssimo, que é o módulo 3, que discute sobre Deus. Hoje vamos dar início ao roteiro 2, que a gente vai aprender um pouquinho sobre os atributos da divindade. E aí, com os objetivos específicos desse texto, a gente vai analisar os principais atributos de Deus, segundo o Espiritismo, e refletir sobre a ideia de Deus ensinada por Jesus. Por quê? Até a vinda de Jesus, o entendimento que se tinha de Deus era um entendimento de um Deus vingativo, um Deus punitivo. Então, as religiões até então eram, assim como o seu Deus, religião, e assim segue até hoje, As religiões, elas refletem muito a crença em Deus, o que elas falam, o que elas pregam é como é a sua crença em Deus. Então, como até aquele momento era um Deus punitivo e vingativo, era o olho, a lei que regia os tempos era o olho por olho, dente por dente, era a lei de Talião. Quando Jesus veio, ele ensinou um Deus de amor, era um Deus que ninguém conhecia. E esse Deus de amor que Jesus ensinou veio a nos mostrar que temos que amar o próximo, que temos que dar a outra face, que temos que amar os nossos inimigos. E essa ideia de Deus vem junto com os atributos da divindade, que Jesus trouxe esse Deus novo. E esses atributos que o Espiritismo nomeia aqui para a gente tentar, apesar da nossa limitação material e de inferioridade espiritual que temos, tentar entender um pouquinho o que é Deus, E ele começa aqui discutindo justamente isso. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, então faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, mais conforme à sã razão. Então nós ainda vamos ter essa ideia incompleta, porém vai se aproximando um pouco mais da justiça divina, A gente está tentando desenvolver esse senso moral, a gente está tentando sair dessa imaturidade espiritual, para poder entender Deus, Então, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? A esse questionamento de Allan Kardec responderam os espíritos superiores. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, quando a gente faz essa colocação de que é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, fica parecendo para a gente que tem todos os atributos de Deus aqui, mas esses são todos os atributos que a gente consegue conceber. A gente sabe que tem muito mais do que esses, Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem porque não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e de fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante até o infinito. Então, ele é a suprema e soberana inteligência. Nossa inteligência é limitada, mas a de Deus é suprema e soberana, Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido um princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Ou então, teria sido criado por outro ser anterior, e nesse caso, este ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou um fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver,
e assim por diante ao infinito. Então, por isso ele é eterno. Ele não teve começo e ele não teve fim. Então, a gente fala muito que nós somos espíritos eternos. Nós não somos espíritos eternos, porque nós, como espíritos, tivemos um início. A gente não tem um fim, né? Então, nós somos espíritos imortais. Só Deus é eterno, porque só ele não teve nem começo nem fim. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Sendo Deus essa mola central do nosso universo, se ele fosse mutável, as leis seriam também, mas ele não é, ele é imutável. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Então, ele é imaterial, porque ele não sofre as mudanças da matéria, nem os efeitos da matéria como nós sofremos. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação para tudo o que não compreende. São ridículas as imagens em que Deus é apresentado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto num manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Daí a lhe emprestarem as paixões humanas e a fazerem um Deus colérico e ciumento, não vai mais do que um passo. Ou seja, essa despersonificação, essa desconstrução dessa imagem que nos foi colocada na maioria das vezes desde a infância, né? Porque muitos de nós não nascemos espíritas, a gente se tornou espírita na vida e a gente tem que desconstruir essa imagem, porque da gente ter essa imagem física desse Deus aqui, como ele descreve, e botar nele as nossas paixões é um pulo, né? Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse então é que seria Deus, porque é o da maior potência, né? Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça nem da sua bondade. Então a gente vê tanto no microcosmos como no macrocosmo, tanto na formiga quanto no planejamento do universo, a perfeição de Deus, né? E a justiça e a bondade de Deus. O fato de ser infinita uma qualidade exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, porque esta a apoucaria ou anularia. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade, nem um ser infinitamente mau conter a mais insignificante parcela de bondade, do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto com a mais ligeira nuance de branco, nem de um branco absoluto com a mais pequenina mancha preta. Isso aqui é lógica, né? Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mau, porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho e para nenhuma haveria estabilidade. Não poderia ele, por conseguinte, deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, como as suas obras dão testemunho de sua sabedoria, de sua bondade e da sua solicitude, concluir-se-á que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele necessariamente tem que ser infinitamente bom. A soberana bondade implica a soberana justiça, porquanto se ele procede injustamente ou com parcialidade numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo e, em consequência, já não seria soberanamente bom. Então, isso aqui nos faz crer na providência divina, né? Porque ele é justo. Se eu não estou achando a justiça ou a lógica de um sofrimento, de alguma coisa que eu estou passando nessa vida e tendo a me revoltar contra Deus porque não é justo aquele comigo, pode não ser justo nessa vida, mas a gente vai estudar aí ao longo do tempo a lei de ação e reação e é com certeza, como a gente vem sempre dizendo, para todo efeito tem uma causa e essa causa a gente pode não conhecer agora, mas ela existe, porque Deus é soberanamente justo.
Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja infinito em tudo. Sendo infinitos, os atributos de Deus não são suscetíveis nem de aumento nem de diminuição, visto que, do contrário, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se lhe tirassem a qualquer dos atributos a mais mínima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia existir um ser mais perfeito. Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Então, ele não podia dividir essa perfeição com ninguém, porque só ele é o infinito, né? Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, e então não seria Deus. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir de toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade e um mesmo poder. Confundindo-os assim quanto à identidade, não haveria em realidade mais que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse, mas então não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria a autoridade soberana. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nolo revelando Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Então é isso que a gente tem que ter. Se a gente acha que os nossos pais materiais são amorosos e justos, a gente tem que elevar isso à potência infinita para poder tentar compreender, quem sabe, o que é Deus, né? Jesus não se sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus e chamou-lhe simplesmente nosso Pai, indicando os deveres de amor e reverência com que nos cabe contribuir na extensão e no aperfeiçoamento da obra divina. Por esse ensinamento, Cristo nos esclarece que todos somos irmãos, filhos de um só Pai, que nos aguarda sempre de braços abertos para a suprema felicidade no eterno bem. O Mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas e das flores, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família e por isso todos somos irmãos, com o dever de ajudar-nos uns aos outros. Na condição de aprendizes do nosso Divino Mestre, deveremos seguir-lhes o exemplo. Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Se somos todos filhos do mesmo Pai, todos somos irmãos, né? Em resumo, Deus não pode ser Deus, senão sob a condição de que nenhum outro ultrapassasse, porquanto o ser que o excedesse no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Então, esses atributos são que definem Deus e não são completos ainda, são bastante incompletos, mas é o que nos cabe, é o que a gente consegue hoje conceber na nossa ignorância como Deus. Então, mais uma vez, para cada efeito há uma causa, sendo o efeito perfeito a causa é inteligente, e é assim que se pode deduzir esses atributos de Deus que ainda estão incompletos. Então, cabe a nós, além de tentar compreender no máximo da nossa ignorância, né, a gente entender essa concepção que Jesus nos trouxe, que Deus é amor, esse Deus Pai amoroso e bondoso, que é soberanamente justo e bom.
E aí, tendo isso na nossa cabeça, a gente consegue passar pelos percalços da vida, entendendo que a justiça divina está aí para todos. Para todos os seres da sua criação, para toda a sua obra. Essa justiça é igual e é imutável, assim como imutável é Deus. Esse era o tema de hoje, mais uma vez uma pincelada, né, sobre o assunto. Vamos seguir aí estudando a doutrina. Estou disponível para dúvidas, coloquem aí embaixo, divulguem. Nos encontramos no próximo estudo.